Fala pessoal, Clara Mello aqui, tô de volta para mais um vídeo e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre o mais novo reforço do Vasco, o volante Hugo Moura, que chegou do Atlético Paranaense e desembarcou ontem no Rio de Janeiro. Então a gente vai trazer tudo sobre a chegada desse jogador aqui no Vasco e também sobre a proposta do Vitória pelo David. A gente vai detalhar tudo isso aqui no canal para vocês e muito mais. Então fica até o final desse vídeo e, como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Começando a falar sobre o Hugo Moura, ele chegou ontem no Rio de Janeiro e desembarcou no aeroporto do Galeão. O nosso Carlos Berbert esteve lá para pegar as primeiras palavras dele como jogador do Vasco. Ele que chega como pedido do Ramon Dias, né, e da sua comissão técnica. O Vasco comprou ele em definitivo por 10 milhões de reais, um contrato de 3 anos. Então, eu vou deixar aqui para vocês alguns trechinhos do que ele falou ontem nessa chegada ao Rio de Janeiro. Boa noite, quero agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar vindo para um grande clube aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores estão emotivos. Sei que vai ser um ano importante para todos nós. Eu estou aqui para ajudar, vou dar meu máximo aqui no clube, poder fazer uma excelente temporada e dar alegria para os nossos torcedores. Chega por uma posição carente do Vasco e que a torcida espera e cobra muito. Como é que vai ser para você, depois, né, de ter uma identificação com o maior rival, vestir a camisa do Vasco nas próximas 3 temporadas? Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. Passou. Tenho cabeça boa, que eu vim aqui com o Vasco, a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo e a gente possa sair esse ano com uma boa temporada, que a gente possa chegar lá em cima na tabela do brasileiro e fazer um excelente ano, que isso que importa para a torcida e para o Vasco. Nunca vai faltar raça, sempre vou dar meu máximo no clube. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Obrigado. O primeiro volante é justamente a lacuna que a gente falou que o Ramon Dias e o Emiliano pediram desde o início da temporada. O Hugo não tem culpa de ter sido comprado por mais de 10 milhões de reais. Eu não acho o Hugo um mau jogador, eu acho um jogador mediano, que vai compor elenco ali. O problema é o momento que o Vasco está e como essa janela inicial ela foi feita. O Vasco perdeu 3, 4 meses, inclusive com o técnico Ramon Dias falando sobre isso, por conta do Alexandre Matos ter tido problemas para contratar e de comunicação com a comissão técnica. Ele fez um trabalho incompetente. E, dito isso... Quem escolheu ele? Não, o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Por quê? Porque o mercado está restrito. O Vasco só pode contratar jogadores dentro do futebol brasileiro que jogaram no estadual. O Vasco tentou o Marlon, o Vasco tentou o Martínez, o Vasco tentou o João Schmidt, o Vasco tentou o Matheus Fernandes. Chegou-se no nome do Hugo. Por quê? Porque precisava dessa posição. O Zé Gabriel tem um problema no adutor. O Vasco só tem hoje o Sforza de primeiro volante. E esse cara é um jogador que chegou para compor esse elenco. Se o Hugo vai ser titular ou reserva, isso aí não tem garantia de nada. Porque o João Vitor chegou a 40 milhões de reais, o Adson chegou a 30 milhões de reais e são bancos de reservas no Vasco da Gama. O ponto é, eu acho mau jogador? Não. Eu pagaria 10 milhões de reais pelo Hugo? Nunca. Agora eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do Vincenzo Dalincani, setorista do Atlético Paranaense, falando um pouquinho como foi a passagem do Hugo Moura lá pelo Furacão. E aí, galera do canal do Pedrosa, tudo certo? Meu nome é Vincenzo Dalincani, eu sou setorista do Atlético, na Jovem Pan News. Tô aqui para contar um pouquinho do que foi a passagem do Hugo Moura pelo Furacão. Chega em 2022, com o espaço, titular e mostra muito bom futebol. Inclusive, o Atlético tinha emprestado o Hugo Moura. Na mesma temporada, 6 meses depois da chegada, o Atlético compra os direitos econômicos do jogador antes de ter que fazer isso, né? Porque tinha a opção de compra no final do contrato de empréstimo, que era de 1 ano. E isso é muito raro na história do Atlético. Muito poucos jogadores passaram por isso na história do Atlético. E isso mostra que, no começo da passagem, o Hugo Moura realmente agradou a gestão do Atlético. Por isso, teve o seu passe comprado. Depois disso, ele perde espaço. O Fernandinho chega em 2022 no Atlético, assume a titularidade no meio-campo. E aí, claro, competir com o Fernandinho é muito complicado. Por mais que tenham jogado juntos em vários momentos.
Ainda mais, e isso fica em mais ênfase na final da Libertadores de 2022. O Fernandinho joga, o Hugo Moura também é titular naquele momento com o Felipão. O problema da passagem do Hugo Moura no Atlético foi 2023, uma temporada em que ele começa como reserva e vai até o final como opção, nunca como titular desse time que teve o Paulo Turra e teve também o Wesley Carvalho no comando. Então o Hugo Moura tem 2 grandes momentos pelo Atlético. 2022, um começo de ano muito bom, com o Fernandinho nem tanto assim, até porque perde espaço, e um 2023 fechado. Um abraço para vocês aí, tamo junto e até a próxima. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Agora sobre a notícia da proposta do Vitória pelo David, o clube baiano ofereceu 3,5 milhões de euros pelo jogador. Isso dá em torno de 19,2 milhões de reais. Mas para essa negociação acontecer com o Internacional, que é o dono dos direitos do David, o Vasco precisaria aceitar liberar o atacante e isso não aconteceu. O Vasco não quer se desfazer desse jogador e agora eu vou deixar aqui um trechinho do Pedrosa explicando um pouco melhor essa situação para vocês. Primeiramente, o Vene trouxe a informação de que o Vitória tinha feito uma proposta pelo David de 3,5 milhões de euros, sendo que para a negociação acontecer o Vasco teria que aceitar e a gente já traz a informação aqui que o Vasco não vai aceitar. O Vasco entende que trabalhou o David nos 3 primeiros meses, para ele estar no momento que ele está vivendo hoje, foi titular na partida contra o Grêmio, fez um belíssimo gol e é um cara que se recuperou tecnicamente e fisicamente. Por isso, o Vasco não tem intenção nenhuma de liberar o atacante David. Amanhã, o Vasco tem o segundo compromisso pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E para essa partida já tem um desfalque confirmado, que é o do Medel, que precisou ir até o Chile por problemas pessoais, né? Sua mãe está enfrentando problemas de saúde, então ele foi ficar com a família. Deve estar de volta ao Rio de Janeiro nessa terça-feira, mas está fora do jogo, então é um desfalque do Vasco aí para esse duelo contra o Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Brasileirão. E a outra notícia que a gente pode dar aqui é sobre o Gary Medel, justamente porque a mãe dele está com uma situação complicada de saúde. Ele viajou ao Chile logo depois da partida contra o Grêmio no último domingo e por isso ele está lá dando apoio. Deve voltar ao Rio de Janeiro hoje, mas não participa, pelo menos foi a informação que eu apurei nessa manhã, do jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí você tem uma dúvida, quem entra, João Vitor ou Rojas? Teoricamente, pelo que aconteceu na partida contra o Grêmio, o João Vitor deve ser o titular. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essas foram as notícias do Vasco. Lembrando que mais tarde vai sair o pré-jogo aqui no canal com o Carlos Berbet. Ele vai trazer todos os detalhes desse duelo entre Red Bull Bragantino e Vasco pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E amanhã, após a partida, o Pedrosa está aqui com vocês para a live de pós-jogo. Então não esquece de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like nos vídeos, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima!